Sejam muito bem-vindos! Hoje, em homenagem ao Dia dos Professores, apresentamos o programa Palestra na Fraternal, recebendo a palestrante Patrícia Carvalho, com o tema Professor Missão de Amor. Palestra na Fraternal, sempre com temas ligados à doutrina espírita. Olá, queridos amigos, ouvintes da Rádio Fraternal, com muito prazer eu estou aqui com vocês. Recebi este convite para estar aqui na noite de hoje, falando um pouquinho sobre o Dia dos Professores. Na verdade, é uma simples homenagem, eu não vou chamar de palestra, né? E eu queria agradecer o convite. Ganhei uma sala de aula linda aqui, pelo cenário aqui, preparado, com tanta dedicação, com tanto amor, pelo pessoal da Fraternal. Então, é com muito prazer que eu estou aqui, aceitando este convite porque eu sou professora, venho de uma família de professores, eu e minhas irmãs trabalhamos quase 30 anos administrando, coordenando uma escola. E durante a nossa trajetória profissional, nós tivemos contato com muitos professores. Então, é um imenso carinho falar aqui desta profissão. Essa profissão tão desafiadora, profissão que merece toda a nossa valorização, todo o nosso carinho, todo o nosso respeito. Porque é a profissão que forma todas as outras. Se um médico é médico, ele passou seguramente pelas mãos de um professor. Se um advogado, um juiz é um profissional, certamente um professor o formou. E se hoje você sabe ler e escrever, você também passou pelas mãos dedicadas de um professor, né? Então, é a profissão que merece todo o nosso carinho, todo o nosso respeito. E pena que é tão pouco realmente valorizada. Mas eu acredito que quem se dedica ao magistério atendeu o chamado da vocação. Porque é vocação sim, né? Ninguém faz a opção pelo maravilhoso salário que recebe, nem pela valorização que recebe. Faz porque está presente o amor. E eu tinha uma professora na minha formação que dizia que o magistério é missão. Na verdade, ela comparava ao sacerdócio. Era a missão, era o sacerdócio. E hoje, à luz da doutrina espírita, eu entendo sim como uma grande missão. Eu acredito que o professor tem a missão de conduzir almas. Nossa, que responsabilidade ser condutor de almas, né? Mas quando a gente conduz almas através do caminho da educação, certamente nós estamos conduzindo para um bom caminho, não é? E durante a minha trajetória profissional, eu me dediquei muito às crianças pequenas. E eu queria fazer uma pergunta a vocês. Qual é a tarefa do professor? O que o professor faz? Muitos vão responder que o professor ensina. Eu prefiro dizer que o professor aprende. Porque se ele não estiver pronto a aprender, ele não está apto a ensinar. Então, o aprendizado faz parte da essência do trabalho do professor. Então, o professor precisa estar o tempo todo aprendendo. E durante a minha vida, como eu disse, eu sempre me dediquei à educação infantil, à educação dos pequenininhos, né? E com eles eu aprendi grandes lições fantásticas. A primeira delas é o encantamento
pelo aprender. Uma criança pequena, quando você apresenta um conteúdo, quando você apresenta um objeto, ela se fascina, ela quer aprender, ela é ávida pelo prazer de aprender, né? Então, como é bom a gente cultivar este prazer durante toda a nossa caminhada. Bom seria se todos nós continuássemos a vida inteira aprendendo com o mesmo interesse, com a mesma vivacidade, com o mesmo entusiasmo, não é? Outra lição muito importante que eu aprendi com os pequenininhos é a partilha. Porque criança pequena tem que aprender a partilhar, né? Nós aprendemos quando pequenos, no jardim da infância, na educação infantil, nós aprendemos o quê? A partilhar o nosso lugar, né? A respeitar o nosso lugar na roda, a encontrar o seu lugar na fila, dividir a mão do professor, dividir a atenção. Então, é um grande ensinamento, o saber compartilhar, o saber conviver. Outra grande lição que as crianças me ensinaram foi a lição do perdão fácil. Já viu criança como ela perdoa facilmente? Porque criança pequena é assim também. Há algum desentendimento, um olha para o outro e fala assim, eu não sou mais seu amigo. Mas daqui 5 minutos ele está dando a mão para o amigo e pedindo para brincar junto. Então veja, por que nós não fazemos isso durante a nossa vida? Não é? Por que a gente não aprende a perdoar com a mesma facilidade? E outra coisa que criança nos ensina tão brilhantemente é viver o agora. Criança não fica vivendo nem de passado e nem de futuro. Porque viver de passado deprime. A gente fica preso a lembranças, recordações que nos faz tristes. E viver de futuro é viver ansioso, é viver por algo que talvez nem aconteça. Criança não tem essa, é agora, não é? Até porque se você pedir para uma criança pequena esperar, ela não vai esperar, porque ela tem muito que viver no presente. Então foram essas as grandes lições de muito valor que eu trago para a minha vida, como aprendiz professor que eu sou. Fora os outros professores, as pessoas, os adultos que também me ensinaram o valor desta profissão. Essa profissão tão abençoada, tão maravilhosa, que a gente aprende a amar. Eu tinha uma professora também que ela dizia que o médico, quando ele erra, ele mata um de cada vez. O professor, quando ele erra, ele mata entre aspas, né? Na verdade, mata vários de uma vez só. Então vejam o tamanho da nossa responsabilidade, o tamanho do nosso dever. Mas se me perguntassem se eu, na minha vida, saberia fazer alguma outra coisa, a resposta seria não. E eu garanto que a maioria dos professores que estão me ouvindo aqui, a maioria dos professores também diria que não faria outra coisa, porque a gente se fascina. É a profissão que nos chama esse dever de consciência, que nos chama ao aprendizado e que nos engrandece tanto, né? Muita gratidão aos professores que trabalharam na minha formação e que comigo trabalharam também na formação de tantas crianças. E tão gostoso a gente receber o carinho e a gratidão dos nossos alunos. Eu me lembro, por diversas vezes, nós recebemos na escola alunos, né, que estudaram conosco na educação infantil e que depois voltaram já formados na faculdade, doutores formados, né, voltaram na escola e lembravam
lembravam de situações afetivas vividas na escola maternal. Lembravam de uma palavra que a gente tinha falado, um gesto de carinho, e isto é o grande motivador na nossa profissão. Não há outro, né? A gente se motiva realmente pelo amor que a gente tem, pelo que a gente faz. Porque ser professor não é dominar conteúdo. O bom professor, ele não precisa só dominar o conteúdo. Ele precisa entender o conteúdo do sujeito, entender o seu aluno. Até porque se eu também perguntar para você, se você lembra do conteúdo, da matéria do 5º, do 6º ano do ensino fundamental, certamente você não vai lembrar, assim como eu também não lembro. Mas se eu perguntar daquele professor, aquele professor maravilhoso, que ensinava matemática como ninguém, que envolvia os alunos, que te dizia alguma coisa, que te falava algo que te tocava no coração, esse você não esqueceu. Então veja como nós deixamos estas marcas de afeto nos nossos queridos, né? Sejam eles grandes ou pequenos, porque não importa com que faixa etária a gente trabalha, né? O professor, ele é sempre professor, ele está sempre lá, sendo esse facilitador da aprendizagem. E é claro que eu não podia deixar de mencionar aqui o nosso grande pedagogo, nosso codificador da doutrina espírita, Allan Kardec, que era pedagogo, que utilizou, né, de todo o conhecimento científico que ele tinha da educação para codificar a doutrina dos espíritos. Kardec usou a metodologia de perguntas e respostas, né, que facilitou muito para os espíritos passarem os ensinamentos que precisavam passar. E veja, Kardec não veio como médium, ele veio como uma pessoa cética, como uma pessoa que precisava comprovar tudo aquilo que ele via, ouvia, o que os médiuns falavam. E foi isso que Kardec fez. Era assim que a doutrina tinha que ser passada. Então, o meu carinho, a nossa gratidão a este grande mestre Kardec, que ajudou tanto, contribuiu tanto na doutrina dos espíritos, né? Outro grande mestre, mestre dos mestres, nosso amado Jesus, o maior dos mestres. E veja, Jesus ensinava através da pedagogia do amor. Grande educador. Jesus já falava na época dele, como espírito evoluído que é, ele nos falava por parábolas. Quer melhor coisa que ensinarmos as coisas, o conteúdo para os nossos alunos de maneira lúdica, contando histórias, tornando aquele conhecimento mais perto do nosso aprendiz? E assim fez Jesus. E Jesus, ele usou a metodologia do exemplo. Jesus não falava uma coisa e fazia outra, não. Jesus era na essência aquilo que ele dizia, aquilo que ele pregava, aquilo que ele falava. Então nós, como professores, acompanhando o que o mestre dos mestres nos ensinou, temos o dever, a obrigação de sermos aquilo que a gente prega, aquilo que a gente fala. Não adianta eu ensinar pontualidade ao meu aluno e não ser pontual. Não adianta eu exigir do outro uma coisa que eu não faço em mim. Por isso que somos referências. O professor, ele é referência onde ele for. Não é assim? Você fala que você é professor, eles acham, todo mundo acha que você tem que saber escrever, que você tem que saber falar. Não é assim? Veja como é responsável, de grande responsabilidade a nossa formação. Pena que tampouco
valorizado e reconhecido. E aí o que eu quero dizer é que todos aqueles que se dedicam à tarefa de educar, que continuem exercendo-a com amor, com carinho, aprendendo a grande lição, a lição deixada por Jesus de amor, de conduzir almas para o caminho do bem. Kardec também, em obras póstumas, nos diz que é pela educação, mais do que pela instrução, que se transformará a humanidade. Veja a consciência, né? Foi o que eu disse, quer dizer, o que é dito, né? É o conteúdo do sujeito, a gente entender de gente. Então eu deixo aqui todo o meu carinho, todo o meu amor, toda a minha gratidão a você, professor, que se dedica com amor à sua profissão. Quero agradecer a todos os professores, como eu já disse, que passaram, que compartilharam comigo desta grande tarefa. Agradecer às minhas irmãs e desejar também um maravilhoso Dia dos Professores, porque exercendo ou não a atividade do professor, o professor nunca se perde. E quero também, né, aproveitar e dizer que os professores estão de parabéns. De parabéns, principalmente em tempos atuais. Tempo em que o professor teve que aprender a dominar toda essa tecnologia. Eu vou confessar que, como professora, eu tenho tremenda dificuldade em lidar ainda com a câmera, com todo esse aparato tecnológico. Eu brinco e digo que é muito mais fácil dominar uma sala de 30 alunos. Então, professor, parabéns pela sua dedicação nesses tempos difíceis, tempo em que, na raça, você teve que aprender a lidar com a tecnologia, a doar, a dividir o seu tempo em casa com o seu trabalho, com a sua família, seus filhos, e trabalhando muito. O professor não tirou folga por um ano e meio, não. O professor trabalhou mais do que qualquer outra pessoa, porque ele teve que, em tempo recorde, dominar muita coisa. E outra coisa que serve de incentivo e serve de esclarecimento. Veja, por mais que a tecnologia está aí a nosso serviço, graças a Deus, não é? Porque se não fosse ela, certamente seria muito mais difícil tudo que nós enfrentamos. O professor teria, realmente, a educação em si teria muito mais dificuldade em conseguir chegar até os alunos, apesar de todas que realmente, efetivamente aconteceram. Mas veja, a tecnologia não substitui professor. Ela auxilia, ela ajuda, mas ela não substitui. Até porque tecnologia informa, professor, ele forma. Certo? Então vamos valorizar esta profissão maravilhosa. E para terminar, eu gostaria de ler para vocês um texto, este eu não vou lembrar de cor, então eu vou ler, um texto maravilhoso de um grande educador também, Rubem Alves, educador, teólogo, escritor, enfim. E ele escreve 2 textos maravilhosos a respeito do ensinar, da pedagogia. Então eu vou ler para vocês. Vou pôr o óculos e vou ficar com mais cara de professora, certo? Pedagogia do olhar. Educar é mostrar a vida a quem ainda não viu. O educador diz, veja, e ao falar, aponta. O aluno olha na direção apontada e vê o que nunca viu. Seu mundo se expande. Ele fica mais rico interiormente.
E ficando mais rico interiormente, ele pode sentir mais alegria e dar mais alegria, que é a razão pela qual vivemos. Já li muitos livros sobre psicologia da educação, sociologia da educação, filosofia da educação, mas, por mais que eu me esforce, não consigo me lembrar de qualquer referência à educação do olhar, ou à importância do olhar na educação em qualquer deles. A primeira tarefa da educação é ensinar a ver. E é através dos olhos que as crianças tomam contato com a beleza e o fascínio do mundo. Os olhos têm que ser educados para que a nossa alegria aumente. As palavras só têm sentido se nos ajudam a ver um mundo melhor. Há muitas pessoas de visão perfeita que nada veem. O ato de ver não é coisa natural, precisa ser aprendido. Rubem Alves, lindo, né? Como é que nós estamos fazendo os nossos alunos olharem o mundo? Enchendo este mundo de alegria, porque é este olhar que o professor, o verdadeiro professor, tem que trabalhar, enchendo o mundo de alegria, enchendo o mundo de amor. E para completar, tem um outro texto de Rubem Alves também, que nos fala das escolas. Há escolas que são gaiolas, e há escolas que são asas. Escolas que são gaiolas existem para que os pássaros desaprendam a arte do voo. Pássaros engaiolados são pássaros sob controle. Engaiolados, o seu dono pode levá-los para onde quiser. Pássaros engaiolados sempre têm um dono. Deixaram de ser pássaros, porque a essência dos pássaros é o voo. Escolas que são asas não amam pássaros engaiolados. O que elas amam são pássaros em voo. Existem para dar aos pássaros coragem para voar, ensinar o voo. Isso elas não podem fazer porque o voo já nasce dentro dos pássaros. O voo, ele não pode ser ensinado, ele só pode ser encorajado. Rubem Alves, lindo também, né? Dando asas aos nossos alunos para sonhar, aproveitar o fascínio que eles têm em aprender, conduzir almas para o caminho do bem e do amor. Esta é a nossa tarefa, esta é a nossa missão. Professor, missão de amor, missão de luz. Um beijo grande no coração de vocês. Feliz, maravilhoso, abençoado Dia dos Professores. Perseverem, continuem. Um grande beijo a todos. Obrigada.
Acabamos de apresentar mais um programa Palestra na Fraternal. Sempre uma palestra diferente com temas ligados à doutrina espírita. Assista pelo YouTube, pela TV Fraternal e também no Facebook. Ouça pelo aplicativo da Rádio Fraternal e pelo site fraternal.net.br. Rádio e TV Fraternal, sempre em sintonia com você.